Nossa saudação a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presente nesse domingo, dia do Senhor, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe este nosso momento de culto, derramando as suas bênçãos e que possamos sair desta casa fortalecidos, reanimados, na certeza de que Cristo vive e nós, como seus filhos e seus seguidores, também sabemos que um dia iremos ressuscitar. Nesta certeza e nesta fé, prestamos culto a nosso Deus. Iniciamos entoando do primeiro canto. Invocamos a presença de nosso Deus. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei, acima de todos os deuses. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nosso povo seu pasto. E ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Muito amados filhos e filhas de Deus, nós como filhos de Deus muitas vezes contrariamos a vontade deste Deus que é santo e justo. Mas também o diz a palavra de nosso Deus, se nós nos arrependemos de nossos erros e nossos pecados, Jesus está sempre pronto a nos dar o perdão. Por isso, neste momento, de coração verdadeiramente contritos, queremos pedir perdão a Deus. Ó Deus de toda misericórdia, eu reconheço que sou por natureza pecaminoso e impuro, e que tenho pecado contra ti e contra o meu próximo, nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eterno. Mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, te perdoo todos os teus pecados. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Palavras do introito para este domingo de Páscoa, o Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és meu Senhor, tudo que terei de bom virei de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nessas, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás o que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos ao Senhor nosso Deus. Graças à tua infindável misericórdia, ó Deus da nossa salvação, somos um povo perdoado e feliz. Faze com que esta felicidade se transforme em adoração sincera
e em serviço consagrado a Ti e ao nosso semelhante. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Primeira leitura para este domingo de Páscoa, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 43. Atos 10, 34 a 43, onde lemos: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Esta a primeira leitura para este domingo. A segunda leitura, a leitura da epístola, carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Carta de Paulo a Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, onde lemos: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esta a leitura da epístola. Entoamos do próximo canto.
servirá de base para a nossa reflexão. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. João, capítulo 20, versículo 1 a 10, onde o evangelista João nos narra a ressurreição de Jesus naquele primeiro domingo de Páscoa. Assim diz o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Até aqui a leitura do Santo Evangelho, onde temos a narrativa da ressurreição de Jesus. Queremos, com toda a fé, fazer a nossa confissão, segundo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Entoamos no próximo canto e preparo a mensagem. Against
Domingo onde cantamos Aleluia, Cristo vive. Há 2 dias atrás aqui estávamos lembrando a morte do Senhor Jesus. Hoje lembramos vida. Hoje cantamos aleluias porque Ele vive e assim como Ele vive, nós como seus filhos sabemos que um dia também iremos ressuscitar. A história da humanidade modificou-se de uma maneira extraordinária da Sexta-feira Santa para o Domingo de Páscoa. Isso aconteceu porque a sepultura em que Jesus havia sido depositado estava vazia. Quando lá as mulheres chegaram, Maria Madalena e outras, lá nos diz, a sua preocupação era o que fizeram com o corpo de Jesus, porque a pedra não estava no lugar correto. Maria Madalena imaginou, talvez roubaram o corpo do Senhor Jesus e aonde o colocaram? Com certeza, nós sabemos que isto jamais iria acontecer, porque segundo relata Mateus, lá estava uma guarnição romana, que eram os melhores guardas da época, exatamente com o objetivo de cuidar para que ninguém mexesse naquela sepultura. E lá na pedra estava exatamente o selo do anel do governador Pilatos. Se alguém viesse a violar aquele selo, perderia a sua vida pela guarda que ali estava diante da sepultura. O discípulo João, que escreveu este evangelho, estava junto com Pedro e Maria Madalena e constatou a realidade que ali estava acontecendo. Túmulo vazio. Jesus não estava ali. Ele enxergara mais do que os olhos em lágrimas de Maria, que estava desesperada e triste. Ele viu e sentiu que não existia possibilidade de roubarem o corpo de Jesus, porque ali estava a guarda romana. O que aconteceu foi algo diferente e extraordinário. Com forças próprias e com tudo em ordem, Jesus, que estava morto, saiu da sepultura, porque esta era a promessa do Senhor Deus. Eu vou morrer, mas ao 3º dia, Jesus iria ressuscitar. Tudo aquilo que João via, os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e deixando num lugar à parte, tudo isso lhe dava a firme certeza de que Jesus estava vivo. Que aquilo da qual Jesus disse a seus discípulos durante os 3 anos, que ele aqui estava no mundo preparando seus discípulos para serem seus proclamadores, que aquilo de fato estava acontecendo. Algo extraordinário, algo contra a razão humana havia acontecido. Para aqueles que presenciavam a cena do sepulcro vazio, muita confusão, suspeita e dúvida. Segundo relata outro evangelho, muitos pagaram para que, especialmente o Sinédrio pagou para que a notícia que saísse foi: roubaram o corpo do Senhor Jesus. Mas João, no seu evangelho é muito claro, ele escreve: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Os discípulos ainda não tinham entendido. Maria Madalena não tinha entendido. Pedro não tinha entendido. João ainda não tinha entendido tudo aquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Eles tinham sim esse conhecimento intelectual, pelo fato de terem estado com Jesus e terem sido instruídos por Jesus. Eles conheciam o Antigo Testamento,
conheciam o relato da qual lemos na última sexta-feira santa de Isaías 53, onde narrava tudo aquilo da qual iria acontecer com o Senhor Jesus. Contudo, este conhecimento estava apenas na sua razão, apenas como conhecimento. Este conhecimento, porém, ainda não havia entrado no coração. Eles ainda não tinham entendido aquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Portanto, faltava o conhecimento da fé. E fé é exatamente crer naquilo da qual ainda não vimos. E quando João viu o sepulcro vazio, aí sim começa a mudar a sua vida. A graça de Deus operou nele e dentro dele, e agora ele creu. E aqui, exatamente, vemos a mudança na vida deste grande apóstolo de Jesus. Aproximadamente 60 anos depois, João, que estava lá diante da sepultura, escreve agora este evangelho. E lá no evangelho ele disse, então entrou também o outro discípulo, que era ele mesmo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. 60 anos depois, ele narra este belo momento de confissão de fé. Eu entrei e eu vi que estava vazio, as coisas estavam tudo no lugar, e aí eu entendi aquilo da qual Jesus havia nos ensinado. Ele ressuscitou, e lá nos diz o texto que ele escreve, ele creu naquilo da qual Jesus lhes havia ensinado. Durante a nossa existência, nós podemos adquirir muitos conhecimentos. Nossa sabedoria e inteligência pode ser enorme, mas tudo isso não basta diante de Deus. Deus vê o nosso coração. Deus espera exatamente de nós fé. E fé não pode ser adquirida, fé precisa ser dada, é presente da qual Deus nos dá através do poder do Espírito Santo, que faz a sua obra em nós e nos santifica, quando lá no nosso batismo é colocada a sementinha da fé. E esta fé agora vai ser instruída, esta fé vai crescendo, esta sementinha vai crescendo e vai produzindo muitos e muitos frutos na nossa vida cristã. A fé na ressurreição precisa ser dada de presente. Precisamos crer, exatamente, Jesus esteve lá sim. A cruz faz parte da nossa salvação, mas ele não permaneceu lá. Ele está vivo. A sepultura estava vazia, e é isto exatamente que João nos prova ali neste texto de hoje. De nada adianta saber e relatar automaticamente a história da Páscoa, se de fato e de verdade isso não faz mudança na nossa vida. E por isso essa grande mudança da Sexta-feira Santa para o domingo de Páscoa, 3 dias acontece uma mudança enorme, uma transformação, onde lembramos a morte e celebramos hoje a vida. Necessário se faz sim o conhecimento que seja acompanhado de fé. E esta apenas Deus pode nos dar. É obra de Deus, Espírito Santo. As correntes que nos aprisionam ao pecado, ao diabo e à morte foram derrubadas, porque Jesus venceu. E ele disse, eu vivo e vós também vivereis. Devemos crer, portanto, que o túmulo vazio na manhã da Páscoa nos garante que lá, no grande dia da ressurreição, no grande dia do juízo final, as nossas sepulturas irão se abrir e seremos ressuscitados, assim como Jesus ressuscitou. E aqueles que seguiram Jesus serão levados junto com ele para o novo céu e para a nova terra. É isto que a palavra de Deus nos diz. Se não possuímos esta fé, também não adianta ter
este conhecimento intelectual, não adianta simplesmente ter este conhecimento. O que importa, sim, é crer. Cristo está vivo. Sim, Cristo derrotou o poder da morte. Somente isto nos arranca do mar do engano e das dúvidas, assim como Maria Madalena e os discípulos tinham dúvida ainda naquela manhã de domingo. E por isso é importante a gente fazer uma autoanálise e perguntar: como está a minha vida de fé? Como está a minha vida de fé? Muitas vezes olhamos para os discípulos, mas como os discípulos duvidaram? Os discípulos não tinham certeza. Nós temos certeza exatamente de que Cristo está vivo. Dizemos nós: tudo isso eu sei sobre os acontecimentos da Páscoa, tenho conhecimento, mas me falta fé e crer. Ou nós podemos dizer, assim como disse João: eu creio. Eu creio. Ou precisamos, além do relato dos acontecimentos da Páscoa, outras provas para que possamos crer? Quando falamos com pessoas não cristãs, eles querem saber: mas eu preciso de uma prova. Ninguém ressuscitou, ninguém foi lá e retornou para dizer: aqui está a grande prova. João viu, e 60 anos depois ele narra exatamente aquilo da qual ele viu naquele domingo. Ele disse: eu criei. Eu cheguei à fé porque eu vi com os meus olhos, e por isso ele nos relata isso para que nós também possamos ter esta certeza e esta fé. O que João, Pedro, os apóstolos e centenas de pessoas, até mesmo os inimigos ferrenhos do cristianismo, viram e creram, está registrado nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Por isso, repito sempre o que eles proclamaram: Jesus está vivo. Eu vivo, diz Jesus, e vós também vivereis. Se nós também cremos nisto, então não temos nada que temer, mesmo diante desta grande dificuldade, diante desta grande epidemia, quando o mundo está apavorado. Nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos deste Deus que é todo-poderoso, porque nós cremos que é Ele que dirige, é Ele que comanda, e nada acontece por acaso no mundo e especialmente na vida dos cristãos. Com o crer nos acontecimentos da Páscoa, o temor da morte está vencido e expulso, pois sabemos que o Salvador Jesus é que comanda o mundo, e Ele deu a sua vida em nosso lugar, e Ele ressuscitou vencendo a morte. E por isso nós podemos jubilar com alegria, assim como diz o apóstolo Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte, Deus venceu, Jesus ressuscitou, e aí está a grande vitória do Senhor Deus. Para tão extraordinária notícia, daquilo que aconteceu na manhã de Páscoa, o nosso caminho deve ser sempre o caminho de João, para o túmulo vazio, olhando para lá e vendo: Ele ressuscitou, Ele não está morto. E é isso que distingue o cristianismo da grande maioria dos movimentos não cristãos. Nós cremos num Cristo vivo, numa cruz vazia, numa sepultura vazia, porque Ele está aqui conosco, falando conosco nesta manhã, através da sua palavra. Daqui a pouco estará de uma maneira muito pessoal conosco, através da ceia, do pão e do vinho, onde recebemos o alimento para a nossa fé. Isto é crer, isto é exatamente viver a nova vida, é afogar diariamente o velho homem e ressurgir o novo homem, onde nós com alegria proclamamos aquilo que Jesus fez, faz e continua fazendo. Enquanto o mundo existir, Ele dirige a sua igreja. E lá nos diz o apóstolo Paulo: nem as portas do inferno prevalecerão contra o poder deste Deus que é
o Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmão e irmã, assim como Jesus, naquele primeiro domingo, ele entrou naquela sala fechada onde estava a igreja em reunião, em culto, ele diz: a paz seja com vocês. Nesse domingo de Páscoa, diante dessa grande epidemia, que a paz do Senhor esteja com vocês e que a paz do Senhor vos acompanhe na vida, em vosso trabalho, em vossa família, nesses dias difíceis, e que possam olhar para o alto na certeza de que Jesus dirige as nossas vidas e nos dá ânimo e força para superar momentos difíceis. Confrontar-se com o fato da ressurreição de Jesus naquela manhã de domingo foi algo grandioso demais para os discípulos e para as mulheres. A crueldade de sua experiência com a paixão, crucificação e morte de Jesus fez com que esquecessem a mais profunda revelação e confidência de seu mestre. Eles esqueceram daquilo da qual Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, mas ressuscite ao terceiro dia. Mas vemos mais uma vez a misericórdia de Deus, assim como lembramos na sexta-feira. Deus é misericordioso. Ele não permite que os seus seguidores sucumbem na dúvida e na incerteza. Ele providencia anjos. Anjos vieram e anunciaram às mulheres e aos discípulos: ele vive. Ele mesmo, lá no caminho para Emaús, acompanhou 2 de seus discípulos durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, até a casa, onde lá na refeição, somente quando ele abençoa os alimentos, ali eles reconhecem: mas é Jesus que está aqui conosco. Vejam a dúvida, a incerteza que eles tinham. Durante longa caminhada, somente na hora da oração da bênção dos alimentos, eles olham: mas é Jesus que está conosco. Vejam a maneira de Deus se manifestar, e era necessário porque aqueles precisavam ser testemunhas oculares, eles precisavam sair pelo mundo e dizer: nós vimos o Senhor Jesus. E lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo relata: num só momento, mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver com seus próprios olhos o Senhor Jesus, e estes precisavam proclamar, estes precisavam sair no mundo e dizer que Cristo está vivo. O plano de Deus é revelado na Bíblia Sagrada. Nela está a palavra que nos dá rumo e sentido para os acontecimentos deste mundo, né? O conhecimento desta palavra ainda não é a salvação. A salvação não acontece na nossa mente, no nosso conhecimento. A salvação acontece no coração. É no coração que há transformação. É no coração que somos feitos novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo: somos criaturas de Deus. O nosso velho homem é afogado, ressurge um novo homem. A partir da Páscoa, a alegria tomou conta da vida dos discípulos que estavam atrás de portas trancadas. A partir dali começa uma mudança. 50 dias depois, aquele grande fenômeno em Jerusalém, quando o Espírito de Deus se manifesta, e lá no dia de Pentecostes, muitos e muitos chegam à fé através da pregação e são batizados. E quando olhamos para a vida desse grande apóstolo Paulo, para mim o maior de todos os apóstolos de todos os tempos, que fez maravilhas no seu tempo, andou, segundo relatos de historiadores, mais de 30 mil quilômetros pelo mundo de então, pregando a palavra de Deus. Ele era um inimigo de Cristo. Depois de sua conversão lá no caminho para Damasco, ele conhece Jesus, fala com Jesus, e mais tarde ele diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É essa transformação que acontece quando temos fé, quando cremos. Já não sou eu mais quem vive, por isso ele vai dar a sua vida em nosso lugar.
O apóstolo Paulo, lá no final da sua caminhada, vai ser preso devido à sua fé, mas ele não vai negar a sua fé. A ressurreição de Jesus põe as pessoas em movimento. Maria Madalena correu alegre, retornando para Jerusalém para comunicar aos discípulos. Os dois discípulos, Pedro e João, correram para chegar à sepultura. Um queria chegar antes que o outro para serem testemunhas oculares. A grande notícia da Páscoa precisa correr ao mundo. Muitas vezes o seu vizinho de lado não sabe esse grande fato e não tem esta fé nesse Jesus. Você deve ser o instrumento de Deus para dizer que temos um Cristo vivo, um Cristo que está conosco, um Cristo que deu a sua vida, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, nós somos mensageiros de Deus para proclamar que Cristo está vivo. Deus poderia mandar anjos, escolheu nós, seres humanos, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas qualidades, para sermos suas testemunhas, para proclamarmos esta grande notícia ao mundo: Cristo vive. E possamos, nesta Páscoa, mesmo diante deste momento tão difícil da qual o mundo está vivendo, que nós podemos com alegria proclamar esta grande notícia ao mundo, com júbilo, cantar, louvar e demonstrar nossa gratidão a nosso Deus. Por isso encerro minha mensagem com a estrofe de um hino da qual cantamos. Cristo Senhor ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Que assim seja. Amém. Convido a entoarmos no próximo canto e durante o cantar entregamos nossas ofertas de gratidão. Cantemos
falar com o nosso Deus em oração. Assim como estão sentados, inclinam suas faces para que nada nos atrapalhe nesse momento de oração. Todo-Poderoso, eterno Deus, que permitiste passarmos da Sexta-feira Santa para esse domingo de Páscoa, a fim de comemorarmos em teu Filho a vitória da vida sobre a morte, nós te rendemos graças e louvor, por isso aqui estamos, te adorando e louvando neste culto. Quando a pedra era a preocupação das mulheres, tu lhes mostraste que o teu poder transformador é capaz de não somente remover pedras físicas, mas também remover as pedras da incredulidade, que impediam os corações de crerem na promessa da ressurreição. Nós também muitas vezes vivemos como se Jesus ainda estivesse morto e sepultado sob uma gigantesca pedra. Nossa tristeza muitas vezes nos leva a não falarmos do teu amor. Nossa falta de consagração a ti ignoram muitas vezes a vitória da Páscoa. E andamos muitas vezes tristes e cabisbaixos diante das dificuldades da vida. Senhor, remove de nossos olhos o que impede a fé, a alegria, a paz, o serviço, a comunhão fraternal e a esperança cristã de olharmos e ajudarmos ao nosso próximo. Remove também as pedras que separam famílias, casais, pais e filhos, irmãos e irmãs, vizinhos, colegas e irmãos na fé. Remove igualmente as pedras da indiferença para com os pobres, os fracos, os injustiçados, os enfermos, os idosos, os enlutados, os órfãos e os desassistidos. Remove as pedras que obstruem o nosso caminho à igreja, as pedras que nos separam dos cultos, da leitura bíblica, da Santa Ceia, dos estudos bíblicos, das reuniões do departamento, da oração e da comunhão com os irmãos na fé. Senhor, remove as pedras que impedem nossos olhos de verem as tuas bênçãos, nossos ouvidos de ouvirem do teu amor, nossas bocas de falar dos teus feitos, nossas mãos de te servirem, nossos pés de te seguirem e nossos corações de te amarem. Ó Senhor, faça com que possamos olhar para o exemplo do apóstolo João, e ele, lá chegando na sepultura, ele escreve, ele creu. Que possamos crer e que possamos transmitir essa nossa fé através da nossa vida, através do nosso conhecimento, através do nosso viver e nosso dia a dia. Ó Senhor, estamos vivendo esta grande dificuldade, esta epidemia no mundo inteiro. E precisamos, ó Senhor, nesses momentos difíceis, olhar para o alto. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que age e faz maravilhas em nossas vidas. Por isso pedimos ao Santo Deus a Tua sabedoria, a Tua presença, para que nossas autoridades, com muita sabedoria e inteligência, possam agir nesses momentos, usando todos os recursos possíveis, da qual o mundo e a ciência lhes oferecem. No mais, entregamos em Tuas mãos e em Teu poder, pois Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz maravilhas, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que tem todo o poder. Portanto, pedimos a Tua sabedoria, a Tua presença, e que o Teu poder se manifeste no mundo, e que em breve, o mais breve possível, esse grande problema possa ser ultrapassado, e que possamos superar as dificuldades na vida, seguindo nossas vidas, nosso caminho, nosso trabalho, levando em gratidão a Ti as nossas orações, porque Tu és o misericordioso e a Tua misericórdia dura para sempre. Remova, Senhor, as pedras e dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu amor, dá-nos a Tua vitória e a Tua alegria. Louvado sejas para sempre Teu santo nome, ó Jesus Cristo, porque Tu vives, Tu venceste a morte, e nós, como Teus seguidores e Teus filhos, também iremos vencer. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.
Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida em favor dos amigos. Jesus nos entregou este amor quando deu a sua vida em sacrifício por nós. Mas qual teria sido o proveito real disto se Cristo tivesse permanecido na morte? Ele morreu de fato, mas venceu a morte, ressuscitando a você de A morte é o salário do pecado, mas o nosso crédito em Jesus é a sua vitória sobre a morte. Por isso nos deu o seu corpo e sangue na Santa Ceia. Cristo compartilha conosco a sua vida. Seu corpo e sangue nos dão perdão, vida e salvação. Bendito seja o Senhor por tão grande bênção. Bendito sejas tu, Senhor, que nos dás o pão e o vinho. Bendito sejas tu que nos dás o teu corpo e sangue para a nossa salvação. Assim como as espigas de trigo que estavam dispersas pelos campos e as uvas dispersas pelas videiras nas colinas, foram reunidas no pão e no vinho sobre a mesa. Reúne-nos também, Senhor, mediante o teu corpo e sangue, desde os confins da terra, em teu reino, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Povo de Deus, nós já fomos fortalecidos em nossa fé através da palavra de nosso Deus. Mas Deus nos dá mais uma oportunidade de nós fortalecermos a nossa fé através da Santa Ceia, onde em cônjuge o pão e o vinho, recebemos o corpo e o sangue do Senhor Jesus, que é alimento para a nossa fé. Você que assim crê é convidado, vem à mesa do Senhor. Faremos a ceia por fila, vindo pelo meio, primeiro no lado direito e retornando pela lateral, solicitando assim que mantenham distância de famílias para termos todo o cuidado necessário. Venham à mesa do Senhor. Este é o verdadeiro cristão. Filho de Deus, vai em paz. O Senhor seja
Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Nesta certeza e nesta fé, filhos e filhas de Deus, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, para que toda a terra se conheça o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Que a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Em pé, concluímos cantando Linda Páscoa do Senhor. Nossa saudação a todos os irmãos que neste belo domingo, dia do Senhor, aqui se fazem presente. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu ainda olhava para o céu e algo me chamou a atenção, e todas as Semanas Santas me chamam a atenção. Vocês lembram como era sexta-feira pela manhã? O tempo não estava fechado? Cara de sexta-feira santa. Hoje é cara de domingo, cara de vida. Jesus ressuscitou. Hoje de manhã eu olhei para o céu, esse belo céu brilhando. Vejam, Jesus e o Deus poderoso se manifestando na natureza. Sexta-feira aquela tristeza, cada um assim. O céu se manifestando de um jeito. Olha a beleza do sol no dia da Páscoa. Esse Deus é misericordioso. Que esse Deus continue dirigindo as nossas vidas nesse momento tão difícil, nos dando ânimo, força, coragem para superar, sabendo que tem um Deus que dirige e comanda este mundo. Que esse Deus nos dê ânimo e que esta vida que Jesus transmitiu naquele primeiro domingo de Páscoa, que aquela paz nos acompanhe, não só nesse dia, mas
todos os dias de nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.